Quem está feliz aqui nesse evento? Diga bem alto, ainda bem que eu vim. Aleluia. Daqui a pouco eu falo com vocês sobre o livro. O pastor já deu uma introdução. Cristo Nosso Cada Dia é um livro de tipologia bíblica. Quem já me ouviu pregar sabe que eu sempre digo que eu não leio nenhum versículo do Antigo Testamento sem procurar Jesus nele. Então, são 365 versículos do Antigo Testamento dos Evangelhos apontando para uma realidade em Cristo. Então, é uma descoberta por dia. Amém, gente? Eu queria ler com vocês o que está escrito lá em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 32. Diga comigo, Deus é muito bom. Vamos ler junto aqui, gente, bora. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Vamos ler de novo, bora. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Aleluia. Se eu descer, vai ficar ruim para a filmagem, hein? Vai ficar mais perto. Pastor operou, viu, câmera? O problema não, você pode ver. Aleluia, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, viu, gente? Não precisa não, só água mesmo. Só água. Eu encerrei uma agenda de pregação para me dedicar mais à minha família. Meus filhos já tinham um ano e já estava um pouco cansativo, né? Porque eu sou pai de 3 filhos. Mas quando falou dessa viagem para cá, deu uma alegria, porque não só no meu coração, como da minha esposa também. Eu creio que alguma coisa vai acontecer. Voltando no texto, deixa eu explicar o contexto para vocês dessa história aqui de Lucas 24. A gente está acostumado a um evento como esse, a gente sentir um queimor, um ardor no coração, um queimor no coração, provocado pela presença do Espírito Santo, sim ou não? Você está se movendo aqui junto com o fogo do Espírito, sim ou não? Só que, de alguma forma, esse ardor que foi causado no coração desses discípulos não foi, de um certo modo, resultado de uma oração, mas foi resultado da exposição das Escrituras. O que eles ouviram de alguém falando sobre as Escrituras fez o coração deles queimar. Amém. Amém. A minha pergunta é: que exposição foi essa? O que foi falado aqui? Porque a gente quer essa fórmula. Eu quero pregar e gerar o que no coração das pessoas. Quem quer fazer isso? Então vamos lá, vamos para o contexto. Terceiro dia em que Jesus disse que iria ressuscitar dos mortos. Porém, 2 discípulos, a Bíblia não diz se eram 2 homens, se era um casal, mas diz que esses 2 discípulos saíram de Jerusalém para o lugar onde Jesus iria ressuscitar e foram para um vilarejo chamado Emaús. Diga Emaús. Lembra até da musiquinha, né? Emaús significa no grego banhos quentes. Eles queriam se aquecer. E de Jerusalém para Emaús são aproximadamente 13 quilômetros de caminhada. Só que a Bíblia diz que entre Jerusalém e Emaús apareceu ao lado desses discípulos Jesus apareceu. Então a Bíblia diz que eles não reconheceram que era Jesus. E Jesus encostou e disse: o que é que vocês estão discutindo aí no caminho? E eles falaram: você é o único na região que está sabendo o que está acontecendo, de que Deus levantou um profeta. Diga profeta. Eles classificaram Jesus como um profeta. Ok? Rico em obras, a gente cria que ele iria restaurar Israel, mas já é o terceiro dia, e a gente até soube de umas mulheres que viram ele ressuscitado, porém a gente não acreditou em ver para aquilo. Jesus então repreende eles, diz: honestos e tardos, vocês que são lentos e têm dificuldade de compreender as Escrituras, não convinha que o Cristo, não o profeta, o Cristo, ele não é da mesma categoria que Elias, Moisés, Eliseu, não, ele é o Cristo. Ok?
Não convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse ao terceiro dia? Presta atenção nisso aqui agora. E a partir daqui, Jesus expunha-lhes o que nas Escrituras constava sobre ele. Escrituras até o Antigo Testamento. Alô. O Novo não tinha sido escrito. Alô. Então Jesus não fez uma leitura do Antigo Testamento. Jesus falou o que no Antigo Testamento apontava para ele. Porque esse é o sentido. Tem um versículo da Bíblia que o legalista adora para dizer que a gente está debaixo da lei. Mateus 5,17. Jesus disse, né? Eu não vim revogar a lei e os profetas. Eu vim cumprir. O legalista adora esse versículo para dizer que ainda está debaixo da lei. Mas deixa eu te falar uma coisa, sua anta legalista. Jesus não está falando de 10 mandamentos. Quando ele fala lei e os profetas, ou Moisés e Elias, é uma representação do Antigo Testamento. Moisés escreveu os 5 primeiros livros e os outros livros são considerados livros proféticos. Então os profetas são representados pela figura de Elias e os 5 primeiros são representados pela figura de Moisés. Lembra do Monte da Transfiguração? Apareceu quem? Falando que Jesus cumpriria. É uma figura do que o Antigo Testamento veio falar, o que Jesus veio cumprir. Então Jesus não veio revogar o Antigo Testamento, ele veio cumprir, porque tudo no Antigo Testamento se cumpriu. Presta atenção nisso aqui, está claro aí até agora? Jesus, certa vez, lá em João, capítulo 7, 8, se não me engano, ele interrogou os fariseus e disse: vocês não creem em Moisés? Imagina. Jesus chegava com legalista: você não crê em Moisés? Se você cresce em Moisés, você acreditaria em mim, porque foi sobre mim que ele escreveu. Ah, não, eu pensei que era uma lista de regras. Não, nunca foi sobre uma lista de regras. Ah, é uma lista de personagens aleatórios. Nunca foi sobre personagens aleatórios. Sempre foi sobre um único personagem. Ah, eu pensei que era sobre o que eu tinha que fazer. Nunca foi sobre você, sempre foi sobre ele. Deu para entender? Então a Bíblia diz que esses 2 discípulos, imaginem, 13 quilômetros andando com Jesus e eles pondo o que no Antigo Testamento aponta para eles. Você lembra de Abraão? Eu sou um Adão melhor. Lembra de Abraão? Eu sou um Abraão melhor. Eu sou um Isaac melhor. Eu sou um Esaú melhor. Chegando no vilarejo, Jesus falou: vou embora. Não vai não. A gente está acostumado a ouvir da galista e você diz que tudo é sobre Jesus. Aí a Bíblia diz que Jesus tomou o pão. Preste atenção nisso aqui. Tendo dado graça, partiu e deu a eles. A Bíblia diz que quando eles tomaram o pão, os olhos dele foram abertos para reconhecer que era Jesus que estava diante deles. A gente vai começar uma trajetória aqui agora, de ler o Antigo Testamento apontando para Jesus. E eu não vou nem conseguir sair de Gênesis sobre essa pregação. Você vai ver que a Bíblia se torna um livro delicioso, é um livro de descoberta. Nunca foi um livro religioso. Vamos começar por aqui. Eu digo Emaús. Vou colocar esse quadrado aqui como Emaús, certo? Aqui a gente coloca o Éden. Diga Emaús. Tinham 2 pessoas. Tinha um pregador. Quem era o pregador? Tinha uma mensagem. Qual era a mensagem? Cristo. Tinha uma comida, o pão. Os olhos deles foram abertos para reconhecer que era Jesus que estava construindo. Isso aqui é uma figura do que também, na verdade, o Éden é uma figura do que iria acontecer. Porque aqui no Éden também tinham quantas pessoas? Também tinha um pregador. Quem é ele? Não, a serpente. Tinha uma mensagem. Qual era a mensagem? Engano. Tinha uma comida. Fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles comeram e os olhos deles foram abertos para enxergar a sua beleza. Aqui, quando a mensagem é Cristo, quando a comida é o pão, que é a palavra, é Cristo, os olhos não são abertos para olhar para si
e se envergonhar. Os olhos são abertos para olhar para Ele. Toda mensagem que faz com que você olhe para si mesmo e se envergonhe tem como origem a serpente, nunca foi Cristo. A mensagem do Evangelho coloca os seus olhos em Jesus, só em Jesus. O grupo daqui comeu, se envergonhou, morreu espiritualmente e foi expulso. O grupo daqui comeu, enxergou Jesus e voltou para o lugar da ressurreição. Restituição. Aleluia! É isso! Tudo isso se chama restituição. Eles relataram, as mulheres viram, e Deus é muito lindo. Por que que as mulheres primeiro? Por que as mulheres enxergam Jesus primeiro que os homens ressuscitados? A mulher, a gente poderia culpar a mulher por ter sido a primeira a comer do fruto. A queda se deu inicialmente, olha qual que é a restituição. A queda se deu inicialmente no particular da serpente com a mulher, sim ou não? É por isso que a restauração também foi no particular da mulher com Deus. Foi o Espírito Santo e Maria, sem espermatozoide, sem fecundação de homem. Foi Deus e a mulher. A queda não foi a serpente e a mulher. Eu vou restaurar da mesma forma. E por que Maria Madalena veio primeiro? Por que os discípulos, Jesus não se apresentou primeiro para Pedro? Porque a mulher foi a primeira a comer. Mas a mulher também foi a primeira a se alimentar do fruto da restauração. E preste atenção, quando Maria olha para Jesus, ela pensa que ele é o quê? Jardineiro. Por quê? O que é que o jardineiro faz? Ele restaura o jardim. Eu só estou aquecendo. Escutando o nosso, para você concluir, entendendo bem esse negócio. Presta atenção nisso aqui, ó. Eu sou meio maluco, assim, eu faço umas perguntas loucas para Deus. Por que está Deus? Na moral. Uma pergunta louca que eu fiz para ele foi: cara, não tinha como criar mulher de outra forma, não? Na minha cabeça eu pensei: por que não fez um outro corpinho de barro? Né? Formado do corpo da mulher. E soprou também. Por que tinha que. Vamos pensar racionalmente. Por que tinha que dar uma anestesia geral em Adão, né? Vamos dizer. Abrir o lado dele, a costela dele, e tirar essa costela e dali fazer a mulher. Não parece um pouco. Por que não fez outro corpinho? Então, sei lá, tirar o braço, a perna, cabelo, DNA. Olha que a costela tem DNA. E ele falou comigo algo interessante. Ele disse: olha o que diz lá em Apocalipse: eis o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do. Olha, gente, desde a fundação do. Então, na mente de Deus, Jesus já tinha vindo antes até do homem pecar. A forma que ele escolhe de criar a humanidade, tudo que existe, já é apontando para quem viria. Não entendeu, não, né? Romanos capítulo 5, Paulo diz que Adão prefigurava aquele que havia de vir. Por que dá um sono em Adão, abrir o lado dele e tirar a mulher dali? Porque na mente de Deus ele já via a cruz, Jesus rendendo o Espírito, o soldado abrindo o lado dele, saiu que água e sangue são dois elementos que a mulher espera no parto. Na mente de Deus ele já via uma igreja nascendo. Quando Adão desperta do sono, desperta a mulher, ossos dos seus ossos. Quando Jesus ressuscita dos mortos, ele diz: essa é a minha igreja, eu sou um só corpo com ela. Deu para entender isso, gente? Se você for ver a trajetória, tudo é tudo muito
capítulo 11, 12, ele fala sobre Abel, o sangue de Abel, né? Abel tipifica Cristo, o filho inocente que foi morto. Mas também tem um outro filho chamado Sete, que nasceu, o nome Sete significa compensação, para compensar a morte de Abel. Então nós todos estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e para compensar, Deus enviou o seu filho, o Sete melhor. Deu para entender, gente? Tudo, absolutamente tudo. A humanidade entra em degradação e começa a se unir com o propósito de construir uma torre, chamada Torre de Babel. Torre de Babel, sim ou não? Olha como tudo é perfeito. Gabriel. A Bíblia diz que eles se reuniram com o propósito de edificar uma torre, sim ou não? A Bíblia diz que Deus desceu, diga, Deus desceu. Eles se juntaram, Deus desceu. Presta teu negócio aqui. E confundiu as línguas. E porque um não entendia o outro, eles se dispersaram por todas as partes do mundo. Sim ou não? Parece mais um episódio louco, né? O Igor tá me ouvindo? Mas lá em Atos capítulo 2 fala sobre os judeus que se ajuntaram para a festa de Pentecostes. Deus desceu. Vou falar com ele aqui. Mas dessa vez ele Vocês não repartiu as conseguem línguas, colocar ele o fone nele, por favor? E a Bíblia diz que eles colocar o fone nele, por entendiam favor? tudo que eles falavam. Diga, em Babel houve confusão. Em Atos houve edificação. Porque agora não é uma torre que Deus está construindo. Deus está construindo um novo em você. A imagem de Cristo. É por isso que Paulo diz que quando eu oro em línguas eu edifico a mim mesmo. Alguém está entendendo isso aqui? Algumas pessoas têm a história de Abraão como um direcionamento para eu sair da casa do meu pai, né, ir para a terra que Deus vai mostrar. Mas o chamado de Abraão, sai da terra dos seus pais, vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de você uma nova nação. Não foi assim? E mano, aqui na câmera Sim, eu não. não tô gravando, eu vou ter que trocar Você a conhece bateria. um Abraão melhor que deixou a casa do pai? Não, eu troquei, E a partir dele Deus fez uma nova nação. não tava aparecendo a porcentagem Vocês estão entendendo, gente? da bateria, né? Agora tá aparecendo eu troquei, né? Daí tipo sumiu aquela porcentagem. Agora tá a bateria com o amarelo Você está piscando. fritando? Eu troquei. Abraão teve um filho chamado Isaac. Não. Eu vou adiantar, tá? Mas, em determinado momento Deus falou: Abraão, me dá o seu filho em sacrifício. Gente, se você não lê esse texto apontando para Jesus, qualquer pregador vai dizer que Deus está pedindo um sacrifício para você. E na nova aliança, se você achar que Deus está te pedindo um sacrifício, é você considerar que o sacrifício de Jesus não foi bom o suficiente. Gabriel. Não é sobre o que nós vamos sacrificar, mas o que Deus sacrificou para nós também. Por favor. Glória a Deus. Mas aqui acontece algo interessante. Eles estão subindo um monte. E Isaac está com lenha nas costas, diga madeira. Alguém subindo um monte com madeira nas costas, te lembra alguma coisa? No Moriá, o pai estava do lado, no Calvário, o filho estava sozinho. Então, Isaac quer: pai, o cutelo está aqui, a lenha está aqui. Onde está o cordeiro para o sacrifício? Essa pergunta ficou sem resposta ao longo de gerações, até que surge João Batista, aponta para ele e diz: eis ali o cordeiro. Abraão tenta disfarçar e diz: meu filho, Deus proverá para... Por favor, vocês todo mundo repita essa frase. Vamos lá. Deus proverá para si. Isso significa questionamento. Por que Deus proverá para si? Quem estava apresentando o cordeiro? Bora responder, gente. Quem? Isaac, né? Não morreu. Mas por que Abraão falou: Deus proverá para ele mesmo? E esse cordeiro é Cristo? Sim ou não? Faz sentido isso? O normal seria ele falar: Deus proverá para nós. Deus vai prover para você, meu filho, você não vai morrer não. Mas Abraão diz: Deus proverá para si. O maior erro de interpretação bíblica é achar que o sacrifício de Jesus foi porque a gente precisava. O sacrifício de Jesus não era para você, era para o Pai.
Deus nunca tinha recebido nenhum sacrifício humano, ofereceu para Deus tudo que era necessário para justificar a humanidade. Oi, pode falar. Só o sacrifício de Cristo. Então Jesus não é o que você precisava, Jesus era tudo que Deus precisava receber. Geralmente quando o pai tinha 2 filhos, ele tinha que repartir a herança por 3 partes, para que o filho primogênito ficasse com uma porção dobrada. Lembra que Eliseu pediu a Elias? Porção de primogênito. Está pegando isso aqui, gente? Sim ou não? Eu sei que não tem amém, porque tem umas pessoas que ficam, pô, pastor, você estava ensinando, eu estava na revelação 3 anos atrás, tentando entender se ela estava lá na frente, ela fala amém, não dá não. Acontece. Mas vamos lá, presta atenção nisso aqui. Esaú era o primogênito por direito, mas quem acabou usufruindo da bênção que Esaú merecia? Entendeu alguém? O primogênito dentre os mortos, que abriu mão do seu direito para nos tornar a igreja dos primogênitos. Agora, irmão, a forma como esse direito é passado para Jacó, que é uma das psicologias mais lindas que eu acho aqui. Presta atenção nisso aqui, por favor, não. Eu geralmente não oro por cura no final, tá? Porque enquanto eu estou ministrando aqui, o Espírito Santo já está fazendo. Você pode ficar aí enxertado, sentindo uma dor, eu estou pregando, nada essa dor vai embora, você nem lembra dela mais. Então fica ligado. E hoje também vai ter batismo do Espírito Santo aqui. Quem não fala irmão, vai falar hoje. Presta atenção nisso aqui. A Bíblia diz que Isaac já não enxergava mais. Então, perto de morrer, disse Esaú, vai lá, mata um animal, prepara o guisado para mim, para que eu coma e te abençoe. Isso é o padrão, a tradição da. Ok? Mas Rebeca estava do lado da tenda e ouviu. Ela trabalhava no Fuxico Gospel. Deus amados. Brincadeira. Então Rebeca vai até Jacó e fala: Jacó, corre, prepara o guisado do seu pai, porque ele vai abençoar Esaú. Prepara o guisado e entra na tenda dele. E ele falou: mas mãe, Esaú é peludo, eu não sou. Quando meu pai tocar em mim, ele vai perceber que sou eu. Presta atenção nisso aqui, por favor. Agora que você entendeu como é que eu prego, eu já vou falando as coisas que já vai olhando para Jesus, né? Presta atenção. Rebeca disse: não se preocupe, que eu vou vestir você com uma pele de cordeiro. E eu vou vestir você com a melhor roupa de Esaú. Tenta comigo, gente. Gabriel. Todo mundo está pegando. Então a Bíblia diz que, eu vou facilitar para você, tá bom? A Bíblia diz que Jacó entra na tenda revestido de Esaú. Claro, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Isaac não enxerga quem está na frente dele, ele pergunta: quem é? Jacó. Esaú. Isaac acha estranho, mas entra para que eu toque e sinta o cheiro. Aí a Bíblia diz que Jacó adentra, está pegando? Adentra o trono. Entreguei. Adentra a tenda de Isaac. E a Bíblia diz que Isaac toca nele e sente a pele do cordeiro. Isaac inspira e sente o cheiro de Esaú que estava com a roupa. E ele diz uma frase que para mim mudou meu relacionamento com Deus. Ele diz: a voz é de Jacó, porém a roupa e o cheiro é de Esaú. E por isso eu te abençoo. Presta atenção, Jacó foi abençoado com a bênção que Esaú merecia, porque ele estava revestido de Esaú. A maior definição de graça que eu tenho é que graça não é apenas um favor merecido, é você entender que Jesus morreu a morte que você merecia para te fazer viver a vida que Ele merece. Entendeu isso aqui, gente? Diga: não é sobre o que Jacó fez,
e sobre a roupa que ele usava. Volte aí para mim, 1 João capítulo 4, versículo 17. Alguém está entendendo alguma coisa aqui? Olha o que aqui diz aqui, ó. Nisto há em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo eu fique com medo. Assim? Alguém aqui tem medo do dia do juízo? Não, por quê? Porque segundo ele é, quem é ele aqui, gente? Segundo ele é, também nós somos o quê? João está dizendo que assim como Jesus é, não como ele foi, nós somos desse mundo. Então quando você adentrar o trono da graça, o Pai vai perguntar quem é. Você vai dizer, assim como ele é, eu sou. Não entre consciente das suas obras. Não entre consciente do que você fez de bom, de ruim. Entre revestido. Paulo diz aos Gálatas, aqueles que foram batizados em Cristo, diz que vocês foram o quê? Revestidos. Revestido é o contrário de envergonhado. Porque sem roupa nu, vergonha. Adão se viu nu. Nós estamos revestidos. Não temos o que nos envergonhar. Você não consegue enxergar minha nudez porque eu estou vestido. Agora imagine se essa roupa aqui for chamada Cristo. Como é que o Pai vai te ver? Então ele diz, vem, e você entra. Ele diz, eu sinto o aroma de Cristo. Eu sinto a pele do Cordeiro. E ele diz, a voz é de céu, porém a roupa, o cheiro é de Cristo. Por isso eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Alguém está entendendo isso? Não se relacione com Deus consciente. Hoje eu vou buscar Deus, hoje eu estou bem, pastor, porque eu orei, eu fiz tudo certinho, eu obedeci, eu fugi do pecado. Como se Deus se aproximasse mais de você, já visto? Porque no dia que você não acertar, você vai fugir dele. Mas entenda, nunca foi o que você fez, sempre foi o sangue que te uniu. Então, acertando 10 vezes, busca ele. Errando 10 vezes, corra no colo dele. Porque só através da capacitação dele você vai permanecer de pé. O problema é que as mensagens que a gente ouve precisam abrir os nossos olhos para olhar para o lugar certo. Hebreus capítulo 12 diz, é olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé que eu me desembaraço todo o pecado. Eu não me desembaraço para olhar, é olhando que eu me desembaraço. Quem pegou isso aqui, gente? Diga, nunca foi sobre mim, sempre foi sobre mim. Vou acabar, tá bom, né? Quer mais? Você está chorando, rapaz? Eu gostei dele, viu? Presta atenção. Jacó tem filho igual a crente, igual 12. Sim ou não? Quem está falando com isso aqui agora, eu sou assim, gente, bora. Jogador caro. Diga, tinha 12. Mas dentro desses 12 tinha um filho amado. Eu estou entregando demais, né? Quem é esse filho amado? Quem é? Não, o daqui está mais. Quem era o seu filho amado? José. Conhece o José melhor? Rejeitado pelos seus irmãos judeus? Vendido por moedas? Conhece? Você conhece o José melhor?
José é o personagem que mais aponta para Jesus na Bíblia. A Bíblia diz que José é levado para o Egito, que Jesus foi enviado ao mundo. Agora aquela esposa de Potifar, aquela pomba que gira, dá um mortal. José foi parar na prisão, diga na prisão. Olha como é louco isso. Na prisão ele revelou o sonho de 2 homens. A Pedro diz que Jesus pregou os espíritos em prisão. Estou indo rápido demais, não? Agora, quem estava na prisão? Diga um padeiro e um copeiro. Os dois tiveram um sonho. E José traz a revelação. Para o copeiro, ele diz: ó, em 3 dias. 3 dias se lembra alguma coisa? 3 dias. Você vai ser reintegrado à sua função de copeiro e você vai entregar o cálice nas próprias mãos de Faraó. Eu conheço um copeiro melhor, que ressuscitou o 3º dia, adentrou o tabernáculo celestial e apresentou o cálice do seu próprio sangue ao Pai. O veredito foi: você vai ser levantado no madeiro e vai ser morto. Pelo amor de Deus, gente, você lembra alguém? Você conhece algum padeiro aí? Que não tinha pão? E morreu pendurado no madeiro? Aleluia. Mas diga, José foi parar na prisão, até que Faraó manda chamar ele. E porque ele revela o sonho de Faraó, eu vou facilitar para você, viu? Acontece com José o que Paulo fala aos Filipenses no capítulo 2 sobre Jesus. Faraó exaltou ele sobre toda a terra do Egito. Faraó deu um nome a José. E José andava com as carruagens de Faraó, e em todo lugar que José ia, todo o joelho do Egito se dobrava e dizia: Zafenate Paneia. Faraó deu um nome a José, pelo qual todo o joelho se dobrava no Egito. Paulo diz aos Filipenses: porque Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus todo o joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Repita comigo, diga: José recebeu uma noiva, que não era dos hebreus, era gentil. Diga: Jesus também recebeu uma noiva, que somos nós, a igreja. Agora olha a maluquice. José teve quantos filhos? Como é o nome dos filhos de José? José? Vamos lá. O que é filho, céu? É quando o casal se torna um e o marido gera na noiva o filho. Presta atenção, o nome Manassés significa: o Senhor me fez esquecer do meu passado. Então anota isso aqui, ó. O fruto da união de José com sua esposa gerou na esposa Manassés, que quer dizer o quê? Se alguém está em nova, as coisas velhas se passaram. Então, a primeira coisa que vai acontecer no seu relacionamento íntimo com Jesus, ele vai fazer você esquecer. Segundo filho, Efraim, diga: Efraim, o Senhor me tornou duplamente frutífero na terra da minha aflição. Segunda coisa que vai acontecer como resultado do seu relacionamento com Jesus, ele vai tornar você duplamente frutífero. Aonde? A gente não disse: no mundo você vai ter aflição, é lá. Você vai ter uma capacitação divina para frutificar 2 vezes mais. Não é fruto da sua capacidade, é fruto do relacionamento com ele. Não vai trabalhar na empresa achando que o seu currículo é bom e por isso você vai ser bem sucedido. Entra no teu quarto,
Fecha a tua porta. Ele vai liberar através de você uma capacitação divina. E você vai ser duplamente fruto. Raquel teve um filho de Jacó chamado Benjamim. E quando ele nasceu, antes de nascer, Raquel diz: bota o nome dele de Benoni, significa filho do meu sofrimento. Mas Jacó interviu e disse: não vai se chamar Benoni, vai se chamar Benjamim, que significa filho da minha destra. Você conhece alguém que era filho do sofrimento, um homem de dores? Mas que ressuscitou, nasceu de novo, filho da destra, sentado à destra do Pai? Alguém quer entender isso aqui, gente? Um Benjamim melhor. Todos os personagens, gente, o que eu ouço, o que eu ouvi já. Eu comecei a pregar no centro de recuperação de dependente químico. Só para você ter ideia, lá o negócio era tão pesado que traficantes, a polícia prendia, antes de levar para a prisão, deixava lá no centro para dar uma oportunidade. Então a gente todo tipo, eu lá pregando e cantando. Ali havia milagre, você não tem noção. Mas o que me irritava é que eu sabia a história daquelas pessoas. Muita gente era viciado em crack. Que a família já tinha rejeitado, ninguém mais acreditava naquelas pessoas. E aí vinha um pregador de evangelho para dizer: ó, sua mãe não te quis, seu pai não te quis, Deus vai pesar a mão, vai matar você. Deus vai fazer com você igual fez com Jó. E quando eu vi essas coisas, eu não tinha revelação da graça, não, era uma pedrada. E graças a Deus vocês têm uma igreja da graça. Por favor, valorizem isso. 3 aleluia. Valorizem isso. Que eu oro para que essa mensagem seja o maior vínculo que você tem com essa comunidade. Porque só rodando lá fora vocês vão ver a importância do que vocês oram. Mas beleza. Aí, o Brasil é o único país que tem no mínimo umas 15 músicas que utilizam uma frase de Jó. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do... Não para não, galera. Repita comigo, diga: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Gente, a rima já está pronta, tem a música aqui. A gente compõe da música aqui agora, não é? Facinho, a rima já está pronta. Só que as pessoas não consideram que é uma frase muito espiritual, né? Deus já tomou. Eu já vi um amigo meu, ele sonhava em ter um filho, a esposa engravidou, mas no 9º mês ele morreu, perdeu ele. E eu sou maluco. Eu não fui para o hospital para consolar ele, eu fui para o hospital para ressuscitar a vida dele. Vocês eram pessoas, você ficar com Tomé aqui, mas Tomé aí. E ele não me deixou entrar na sala. E qual foi a frase que ele usou? Deus me deu, Deus tomou. Eu queria enforcar ele. Porque eu falo, por que está na cabeça disso que quer matar uma criança? Para quê? Para quê? Mas é muito confortável, né? Você, ao invés de assumir a sua incredulidade, você culpa Deus. Acho que eu fiz isso. E eu voltei indignado. E aí eu comecei a estudar, a revelação da graça chegou, tipologia, e Deus falou para mim, me mostrou no final, quando Deus se apresenta a Jó, não se revela, nem revela o seu caráter, revela a criação. Jó disse: eu falei do que eu não conhecia, coisas grandiosas demais para mim. Antes eu te conhecer, de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Ou seja, as pessoas estão compondo música daquilo que Jó se arrependeu de falar. Esse é o problema de interpretar a Bíblia sem passar por Jesus. Se Jó for sobre você, você está lascado. Porque Jó, meu amigo, só os fortes vão entender agora. Jó era como se fosse o super saiyajin do Antigo Testamento. Tá no Power Ranger. Jasper, que é mais velho?
Tá bom. Os fortão da Ufa, Teletubbies. Os mais atuais, Lucas Neto. Hoje tá osso, né? Ou era fã de He-Man. He-Man lá na boca de uma franjinha, trazia uma peruca. He-Man deu um mundo meteórico que o cara explodiu, imagina. Hoje é me dando foca, imagina. Como vai dar essa geração? Vamos devagar. Irmão, que fase. Isso é verdade. Olha só, presta atenção. Por 3 vezes a Bíblia diz que Jó não cometeu pecado. A Bíblia diz que Jó era homem íntegro e honesto, desviava do mal. Jó era o cara. E mesmo assim recebeu um sofrimento que não merecia. Jó ficou pobre, doente e desamparado da sua família. Isso é sobre você? Que você está buscando a Deus e do nada vai vir um problema, o diabo vai lá chegar para Deus, e aí, vou pegar ele, viu? É assim? Em primeiro lugar, irmão, naquele tempo, que antes de Abraão, o diabo tinha acesso ao trono de Deus para acusar o homem. Mas hoje ele não tem esse acesso. Lá em Apocalipse já foi expulso o diabo, o acusador dos nossos irmãos. Por quê? Porque agora, quando Jesus ressuscita, ele se assenta à destra de Deus. É como no júri, Deus é juiz, o diabo é advogado de acusação. Enquanto não existia o advogado de defesa à destra, ele tinha do que acusar. Mas uma vez que o advogado de defesa é ressuscitado e se assenta à destra de Deus, e não só se assenta, ele não precisa nem falar nada, é só ele mostrar o cravo e a perfuração. Você quer acusar ele? Mas isso aí, essa punição que eu recebi foi por causa desse pecado dele. É por isso que o diabo está desempregado, porque ele não tem mais do que acusar você. Porque todo o nosso pecado, passado, presente e futuro, já foi julgado no corpo de Jesus. Quando João diz, Jesus fala, né? O Espírito Santo vai ser enviado e ele convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram. O único pecado que o Espírito Santo convence não é pecados, é pecado singular, substantivo, que fala de natureza. É o pecado de não crer em Jesus, porque se crê em Jesus, sua natureza é mudada, seu pecado é removido. Da justiça que eu vou para o Pai, ele vai lá interceder por você, te justificar, ele iria. E do juízo, a palavra juízo no grego, ele apresenta provas condenatórias. Porque o príncipe desse mundo já está julgado, ou seja, o Espírito Santo vai apresentar as provas de que esse pecado que você ainda comete hoje já foi condenado no corpo de Jesus. Então não tem mais esse acesso. Segundo, Jó não é sobre você. Existe um Jó melhor. Lembra que a Bíblia diz que Jó não cometeu pecado? Que homem, pois é, aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, Jesus. Jó ficou doente, pois é, ao Senhor se agradou morreu fazer enfermar, se transformou no corpo de doença. Jó perdeu tudo que tinha, pois é, sendo rico se fez pobre para que pela sua pobreza nos enriquecesse. Jó foi como é que se diz? Desamparado, pois é, Cristo também foi desamparado na cruz. Ele ficou sem seus discípulos. Jó orou pelos seus amigos, Jesus intercedeu pela humanidade. Jó foi restituído, Jesus foi ressuscitado. Então o livro de Jó não é sobre o que você vai passar, é sobre o que Jesus passou para que você não precisasse passar. A Bíblia, eu estava assistindo o filme A Paixão de Cristo, desidratado pela milésima vez. A lágrima não desce assim, não desce assim, ó. Na hora dos açoites, eu chorando, meu Deus, Espírito Santo foi pro céu. Você pode achar que você não merece ser curado, mas Jesus merece que você seja curado. Sabe o que é isso? Ele não é digno para ele ter sofrido daquele jeito e você continuar doente, você continuar sofrendo.
Eu falei, o que você quer dizer com isso? Viva uma vida que dignifique o sacrifício dele. Não aceite no seu corpo que ele já levou sobre si o corpo dele. Ah, Senhor, mas eu não mereço isso. E Jesus merecia ser agredido? Jesus merecia ser feito pecado, ser castigado, ser humilhado? Não é sobre o que você merece, é sobre o que ele merece. Quando a gente não aceita a cura divina, quando a gente não aceita a prosperidade, quando a gente não aceita a obra da cruz, é a mesma coisa de um pai trabalhar 30, 40, 50 anos para comprar um carro para o filho, dar esse carro para o filho e dizer: eu não quero. Eu quero comprar com o meu próprio esforço. Mas o pai não trabalhou para ele mesmo, trabalhou para. O que é ser humilde? É dizer: eu vou usar esse carro, eu vou para tudo quanto é lugar, porque eu quero dignificar todo o trabalho que meu pai teve ao longo da vida para me dar esse carro. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Foi-se o tempo que a adoração a Deus antigamente era você se autoflagelar, né? Se humilhar. Oh Senhor, não sou nada, aleluia, meu Deus, eu sou pó e cinza, meu Senhor, eu sou um vermezinho de Abracó, o furuco, sei lá, essa coisa. Eu não presto para nada, meu Senhor. Quem já fez essas orações aqui? Você já foi nessa lugar aí, eu tô legal. Não, irmão. A sua auto-humilhação hipócrita, religiosa, não adora a Deus. O que adora a Deus é você receber, desfrutar e liberar com a sua boca o que Ele te tornou. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou um filho amado. Eu sou perdoado. Eu sou justificado. Eu sou abençoado. Eu sou uma criatura. Eu sou filho de Deus. Sobre isso, eu fui pregar no interior do Rio de Janeiro e um pastor lá ficou maluco. Meu amigo, eu estava com uma barba parecendo um Abraão avivado. Um dread, uma bata de pai de santo. Eu estava pregando assim, ó. Eu estava com um problema emocional, eu estava querendo ficar feio. Mas a igreja batistona tradicional ali, pá. Aqueles palcos que ficam um bocado de falia aqui, os pastores sentam no palco. Foi desse jeito. E aí eu tinha ido com a indicação do menino que me chamou, pagou minha passagem. Eu vou indicar você para as igrejas. Eu falei: tá bom, vamos embora. Preguei na igreja de 3 terreno pentecostal. Foram 7 horas de culto. O pau quebrou. Eu só saí lá e mandava todo mundo no chão. Bêbado, o pastor com um paletó laranja, um negócio, coisa. Que maluco. Com a calça combinando o sapato branco. Aquela coisa. E aí, eu sei que eu fui pregar nessa igreja, o pastor olhando assim, e eu percebi que antes de me chamar, ele viu que o rapaz que me indicou, né? Ele prega bem. Mas pai, ele prega bem, com certeza. Não pode confiar, ele prega bem. Ele me entregou o microfone, você já te falar assim: gente, eu já esse irmão aqui para pregar, né? Eu sei que eu carrego, não tem problema. Eu sei que eu comecei a falar de tipologia, irmão, que Jesus é isso. E aí teve uma hora que eu falei, acabou a pregação, ele pegou o microfone chorando. Em cima de pregação, ele jogou o tablet dentro do chão. Ele estava tentando anotar, não conseguiu anotar. Chorando, dizendo louco. Por quê? Porque aquela igreja tinha uma escola de teologia e ele era professor da matéria tipologia bíblica. Eu vi uma aula sobre isso. Algumas coisas que eu já estou falando aqui para vocês. E ele chorou e disse: irmão, esse menino é maluco. E eu não sabia se era elogio ou se era crítica. Eu nunca vi alguém falar dessa forma. Meu Deus do céu, isso é maravilhoso. Eu falei: eu gostou. Aí ele largou uma frase: ele vê Jesus até na uva. Porque eu vejo Jesus em tudo. Presta atenção. Minha esposa não gosta de assistir filme comigo. Porque o filme de ação, o cara está matando todo mundo, eu consigo ver Jesus.
músicas eu ouço, meu Deus, aí começa a chorar, está chorando, o cara está matando todo mundo, você está chorando, não, isso é Jesus. Quando você aprende a identificar Jesus na Bíblia, você vai começar a identificar Jesus em tudo ao seu redor. Vou falar essa coisa escandalosa. Tem uma menina em Salvador que foi uma vez só na comunidade. Ela estava lá em casa e ela disse que foi num show de um artista. Pode dar o artista? Thiago York. E tinha uma música que ele gravou com o Sandy. Eu sei que a minha foi no show. Quando ela voltou do show, ela fez um post desse tamanho no Facebook, dizendo: gente, eu acho que eu estou ficando maluca. Eu fui para um show do artista tal e ele cantando e eu chorando pensando em Jesus. Porque ele cantava a música dizendo: eu ainda estou aqui, perdido em mil versões, em que a vida se fez. Gente, isso aqui não é filho pródigo? E aí outra parte: eu ainda estou aqui, por trás de todo o caos, em que a vida tenta me reconhecer no temporal. Isso não é Jesus sobre as águas, na tempestade? Isso aqui não é o pai falando. Ela começou a escrever cada frase da música. Não deixa de tocar, não, volta para outra coisa. Ainda estou aqui. É do mundo, continua. Olha só, ela entendeu a mensagem, ela começou a ver. Não é dizer que é tudo do mundo, que é do diabo. Às vezes é que os nossos olhos não estão sensíveis. Você ouviu tanto nas igrejas que você fez parte a Bíblia como um livro que te ensina o que é pecado, que pecado é tudo que você procura na humanidade. Mas uma vez que você aprende que esse livro é sobre Jesus, Jesus vai ser tudo que você vai procurar na humanidade. Para um legalista, o maior prazer de um legalista é procurar pecado na pessoa mais perfeita. Mas quem é da graça, ela procura qualidade na pessoa mais imperfeita. Porque nós não somos investigadores de pecado, nós somos expositores de Cristo. E por que aquele cidadão disse que eu vejo Jesus até na rua? Que eu falei para ele que uns 12 espias entraram na terra. A terra era tão próspera que eles voltaram com um cacho de uva, não foi? Esse cacho de uva não é igual esse negócio que você compra aí caro. Era uma uva tão grande que eles tiveram que trazer uma vara. Presta atenção aqui, olha a imagem. 2 homens, madeira no ombro e um cacho de uva no meio. Isso te lembra alguma coisa? Na cruz, 2 homens com madeira no ombro e a videira verdadeira. Vocês estão entendendo, gente? Vai ter um segundo tempo que eu estou pagando leve. Você vai trazer para o avivamento isso. Mas tem tipologia, inclusive da dispensação da graça. Exemplo, a Bíblia diz que Zacarias, pai de. Agora já estamos evangélicos, pai de João Batista. Quando foi? Sim ou não? A Bíblia diz que o anjo apareceu e ele vai ter um filho. Quando ele foi falar uma coisa, ele ficou mudo. Digamos, mudo. Ok. Até o dia que João Batista nasceu e perguntaram: como é que vai ser o nome do filho? E uns disseram: não vai ser Zacarias igual o pai. Outro não. Aí a Bíblia diz que Zacarias pegou uma tábua e escreveu numa tábua: João. A Bíblia diz que quando ele escreveu João, a boca dele se enrolou, ele começou a falar e cantar louvores a Deus. Lá em Romanos capítulo 3, Paulo diz, versículo 18, Paulo diz que a lei foi dada para que se cale toda a boca e o homem seja culpável perante Deus. Diga, enquanto a lei estava escrita na tábua, o homem foi silenciado por causa da sua culpa. E Zacarias representa isso. Olha lá, tá? Estou bem nesse. Mas
quando João escreve na tábua o nome João, quando Zacarias escreve João na tábua, diga João, o nome João significa graça. Quando graça é escrita agora na tábua, Deus te dá uma voz, porque agora você não é mais culpado, você é inocente, você é puro, e aquilo que você declarar vai se manifestar. Deu para entender isso? Sim ou não? Primeiro reinado de Salomão, primeiro julgamento dele, o rei daquela época julgava causas. 2 mulheres barraqueiras. Uma dormiu sobre o bebê e ele morreu, e a outra dormiu sobre o outro que viveu. Diga 2 mulheres, 2 alianças. Romanos 6,14, você tem que ter esse versículo decorado se você quer pregar graça. O pecado não terá domínio sobre vós, porque você não está mais debaixo da, e sim debaixo da graça. E lei pode ser traduzido por essas 2 mães. A lei é ministério da morte. Filho dormiu debaixo. Aconteceu o que com ele? Mas não debaixo da graça. Aconteceu o que? Aí Salomão falou: me dá uma espada que eu vou dividir o bebê no meio. A mãe verdadeira falou: não, mas é melhor que meu filho viva com ela do que morra. Salomão foi e pegou ao bebê e colocou no pau da mãe verdadeira. Isso que significa? Nós hoje somos reis e sacerdotes. Nós temos que aprender a colocar os bebês na fé, aqueles que nascem de novo, debaixo da mãe verdadeira. Paulo está se despedindo para morrer em Jerusalém, da igreja de Éfeso. Ele fala: eu encarrego-vos por vocês aos cuidados do Senhor Jesus e da palavra da sua graça. Coloque sempre alguém que nasce de novo debaixo dos cuidados da graça, para que essa pessoa não viva uma vida de defunto. E hoje, pelo amor de Deus, deu para entender, gente? Diga, repita comigo: tudo é sobre Ele, tudo aponta para Ele, tudo é a respeito dele. Vou terminar com essa, tá? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4, coloca aí para mim. E vamos orar. Eu diga: Deus é bom. E Ele é meu Pai. Olha para mim aqui, ó. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. E é por intermédio de quem? Que temos o quê? Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova, não dá, porque a letra, mas o Espírito, a letra, por favor, gente, esse texto não está em Bíblia legalista. Ele diz inclusive que letra aqui é quem estuda muito. A letra e o Espírito. Aleluia. Próximo. E se o ministério da, diga a lei, ministério da morte. Se o ministério da morte, gravado em letras em pedras, se revestiu de glória como dos filhos de Israel, não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Eu estou no ministério do Espírito da ressurreição. 9. Porque se o ministério da morte e da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da. Porque na verdade o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente.
Tendo, pois, tal confiança, tal esperança, servimos de muita ousadia no falar, e não somos como que punha um véu sobre a face para que os filhos de Israel não se atentassem à terminação do que se desvanecia. Desvanecer é desaparecer, tá? Mas os sentidos deles se embotaram, pois até hoje, quando é lido, quando fazem leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado quem Cristo é o quê? A palavra revelação é literalmente remover o véu. O que você vai conversar com o legalista hoje, você vai conseguir entender como é que ele chegou a essa conclusão. Porque para você as coisas estão tão claras. Você fala, meu Deus, como é que uma pessoa da Bíblia sabe isso? Sim ou não, gente? Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando alguém se converte, algum deles se converte ao Senhor, o véu é o quê? Ora, o Espírito é o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito de Deus? O Espírito do Senhor, ali é o quê? Fizeram isso de música, achando que é liberdade sobre o pecado, é liberdade sobre a lei. Desculpa. E todos nós com o rosto o quê? Contemplamos como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Presta atenção aqui, gente, ó. Como assim a nova aliança? Como assim esse ministério do Espírito tem mais glória do que a antiga? Poxa céu, a antiga aliança o mar se abriu, sim ou não? Sim ou não? Eu não preciso que o mar se abra quando eu sei andar sobre as águas. Eu não preciso que pão caia do céu quando eu aprendi a multiplicar. Eu não sei se tem um templo aqui no nosso meio, deve ter, né? Mas lá em Salvador, na nossa comunidade, a gente teve comprovado a multiplicação de pães. Você fica feliz, eu fico com inveja. Por você. Pois é, tá bom? Vou ficar contando só meu milagre. Ok? O primeiro milagre da antiga aliança foi Moisés transformado, a primeira declaração de Deus, transformar a água em sangue. O primeiro milagre de Jesus foi o quê? Água em vinho. Sangue é morte, vinho é o quê? Restauração, vida. Agora, eu termino com essa comparação. Só acredite quando o pastor falar a terceira vez que vai acabar realmente. A primeira e a segunda é mentira. Todo pastor mente com isso. Não é de que a pessoa fica convertida. É mentira. O demônio fica no ouvido dele. É mentira, né? Mas uma mentira. Presta atenção nisso aqui. Mas faz sentido ou não faz, gente? Estou acabando. Mentira. Vai ter uma 15 minutos. Mas esse aqui é a terceira vez que eu falo. Então realmente eu tenho dúvida não. Olha para mim aqui, ó. A glória maior é quando você compara a inauguração da antiga aliança com a inauguração da nova. Quem está comigo? Céu, como foi que aconteceu a inauguração da antiga aliança? Repita para mim, Moisés subiu ao monte. Repita essa frase aqui, ó. Diga, Moisés subiu. Vamos lá. 40 dias depois, ele desce com as tábuas da lei. Sim ou não? Diga, Moisés subiu, a lei desceu. Ele encontrou o povo adorando o bezerro de ouro. Moisés fez um apelo para quem queria se arrepender. A multidão toda, até Arão estava envolvido com a dança lá do bezerro. Mas todos se arrependeram, exceto 3 mil homens. Diga, 3 mil homens se negaram a se arrepender. E naquele dia, 3 mil homens foram mortos no arraial. Sim ou não? Ministério da morte. Repita comigo: Moisés subiu, a lei desceu. Moisés fez o apelo para quem queria se arrepender e 3 mil caíram mortos. O pastor já pegou um daqui, nós estamos desvaparados. A maioria já sabe, né? A nova aliança. Jesus subiu, foi assunto ao céu. 40 dias depois, não foi as tábuas da lei, foi o Espírito Santo desceu sobre ele. Pedro, cheio do Espírito, prega, pergunta quem quer se arrepender. E naquela manhã, 3 mil homens nasceram de novo. Além
que quando Paulo usa a linguagem, tipo, quando ele quer falar de obras, o contrário de obras é fé. O contrário de dispensação da lei é dispensação da graça. Mas quando ele fala de ministério da morte, o contrário é o Espírito Santo. Ou seja, o mesmo papel que a lei exercia na antiga aliança, agora quem exerce em nós é o Espírito Santo. Eu não vou ser regido mais por ordenanças, eu vou ser regido por uma pessoa que me convence, que me levanta, me edifica, me capacita. Quando eu quero retroceder para a lei, eu estou ignorando o trabalho do Espírito. Diga, na nova aliança, a glória é permanente. Isso me faz entender que todo o avivamento que passaram justamente porque houve um fermento de legalismo. Porque esse grande e último avivamento não vai passar. Porque não vai ser fruto de uma pessoa que orou muito, não vai ter glória de ninguém, vai ser fruto de uma revelação. A revelação da graça nunca foi tão real para a humanidade como nesse tempo. E é essa revelação que vai fazer as coisas permanecerem. Eu profetizo nessa igreja aqui, eventos como esse, em estádios de futebol, departamentos onde vão ter que ser acumulados cadeiras de roda, muletas, aparelhos auditivos, óculos, porque as pessoas entraram doentes, mas estão saindo curadas. E profetizo ainda mais: caixões vão ser colocados vazios lá.